Salve galera do Super Aprova, professor Betão, para mais uma aula. Hoje o nosso assunto são as equações de primeiro grau, ok? Então vamos a uma pequena revisão teórica para vocês entrarem já no clima. Vamos lá. Então lá, nossa apresentação de hoje nós vamos ter nesta aula o conceito de equação, a resolução da equação de primeiro grau e problemas que envolvem, que recaem numa equação de primeiro grau, ok? Muito bem, vamos a ela então. Equação, então, é uma igualdade que apresenta um ou mais elementos desconhecidos. Então, nós vamos treinar a tradução para a linguagem matemática utilizando apenas símbolos matemáticos, ok? Então, vamos lá. Escreva as seguintes expressões. Olha, o triplo de um número igual a 10. Então, vamos traduzir essa expressão, O triplo de um número igual a 10. A gente vai ver, moçada, que o que é muito importante na matemática é que você utilize a álgebra como o seu aliado, Então, o triplo de um número igual a 10. Como é que nós podemos escrever isso? O triplo de um número, que número? X. O triplo dele, 3x, igual a 10, ok? A soma de um número com 3 igual a 15. Então, tá lá. X mais 3 igual a 15. Depois, o quádruplo de um número resulta 90. O quádruplo de um número, 4x. Resulta, quer dizer, igual a 90. A terça parte de um número igual a 66. A terça parte de um número, nós já temos aí uma fraçãozinha, x sobre 3, ou 1/3 vezes x, a mesma coisa, igual a 66. Tudo bem? Então, essa é a tradução que a gente vai estar sempre precisando aí, Ok? Então, os 3/4 de um número igual a 20. Como é que a gente escreve isso? 3x sobre 4, por quê? 3/4, 3/4 de x, 3x sobre 4, igual a 20. Perfeito? Uma equação todo mundo sabe, não é? É uma balança, Representa como se fosse uma balança, uma igualdade, É a igualdade que apresenta um ou mais elementos desconhecidos. Então, a gente lembra aí de uma balança em equilíbrio, Isso é uma equação. Se nós tivéssemos uma balança em desequilíbrio, nós teríamos uma desigualdade. Como nós temos uma equação, então, na verdade, o que está no primeiro membro igual ao segundo membro, ou seja, na balança, o que está no primeiro prato igual ao que está no segundo prato, ok? Muito bem. Então, veja lá, qual é o peso do cachorro nesse caso aí, então? Então, basta a gente olhar o que nós temos, então, na nossa figura. Repare, nós vamos ter, então, que peso do cachorro, então, Qual é o peso do cachorro? 9 quilos. Desenvolva a equação, então. Repare, se eu precisasse, como eu preciso aqui agora, do peso do cachorro, eu estou vendo que no primeiro pratinho ali nós temos o cachorro mais 16 quilos e no segundo prato da balança os 25 quilos. Então, x mais 16 igual a 25. De que forma nós resolvemos uma equação do primeiro grau? Isolando a variável, certo? Esse é o método de resolução de uma equação do primeiro grau. Isolar a variável, deixar ela sozinha e fazendo as operações inversas com os restantes dos números que aparecerem, perfeito? Então, nós vamos fazer x igual a 25 menos 16, x igual a 9, realmente o peso do cachorro igual a 9 quilos, ok? Então, a nossa equação do primeiro grau na incógnita x é aquela escrita da forma ax mais b igual a 0, perfeito? A e b pertencente aos reais com a diferente de 0. Porque se a gente não tiver o a diferente de 0, moçada, nós vamos ter simplesmente b, que é o coeficiente ou termo independente igual a 0. Então, a nossa equação do primeiro grau é preciso que o a seja diferente de 0. Então, como a gente falou, como é que se resolve essa equaçãozinha do primeiro grau aqui? Isolando, então, a variável, Ax, então, jogando para o segundo membro o nosso b, ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a, é a solução, então, para a nossa equação. Perfeito? Tudo bem? Ok. Problemas que envolvem a equação do primeiro grau, então. Olha, ao procurarmos a solução de um problema, é necessário percorrer as seguintes etapas. E é preciso dar ênfase nisso aí, moçada. Isso é importantíssimo. Compreender o problema, ou seja, estabelecer a incógnita. Vocês vão ver que durante a resolução dos nossos exercícios, nós vamos estar tratando disso. Estabelecendo qual é a incógnita para deixar o problema claro, Depois, adotar os dados e buscar uma relação entre eles e a incógnita. Montar a equação ou as equações do problema. Estabelecer um plano de resolução da equação ou das equações. Fazer um retrospecto da resolução completa e a discussão da solução, da sua adequação à pergunta do problema. Então, chegou no finalzinho, obteve uma resposta, verifique se aquilo faz sentido, Não adianta eu perguntar para você, determine a altura de um prédio, você encontra lá que a altura do prédio é 3 quilômetros.
verifique o que ocorreu, né? Ocorreu um probleminha. Então, faça uma adequação, verifique se aquilo tem sentido na resolução lá do seu problema. Perfeito? Ok, então. Bom, e os métodos de resolução da equação do primeiro grau? Nós temos dois métodos importantíssimos. O primeiro método, chamado de método da substituição, que consiste em isolar uma incógnita numa das equações e substituir na outra equação. Então, por exemplo, olha, vamos resolver esse sisteminha, né, nas incógnitas x e y. Por que surgiu um sistema? Ô Betão, você estava numa equação, agora você já está num sistema. Olha, evidentemente, porque vários problemas, né, nós necessitamos de várias equações para serem resolvidas para você chegar ao final daquele problema, perfeito? Então, quando você tem várias incógnitas, você está montando o que nós chamamos de um sistema de equações, tá certo? Estabelecidas as incógnitas, x, y, z, quantas forem necessárias, né? Você, então, trata de resolver aquele sisteminha. E um dos métodos, então, que a gente sabe é o método chamado de método da substituição. Então, nós vamos isolar, por exemplo, na primeira equação, a incógnita x. Olha lá, x jogando y para lá, x igual a 14 menos y. E vamos substituir onde ele aparecer na outra equação. Então, 4 que multiplica x, que é 14 menos y, mais 2y igual a 39. Com isso, moçada, nós ficamos com uma equação em uma incógnita apenas. Veja, né? Isso é que é o interessante, é isso que nós precisamos. Então, esse método é chamado de substituição, porque ele isola uma das variáveis em uma das equações, você substitui na outra, fazendo com que nesta outra equação agora você tenha apenas uma incógnita, perfeito? Resolvendo essa equação, então, aplicando a distributiva e fazendo tudo que a gente já sabe, nós encontramos que o valor de y é igual a 9. E jogando em qualquer uma das equações, você encontra, então, que o valor de x é igual a 5. Perfeito? E esse é o método, então, da substituição. Tudo bem? Então, está aqui o passo a passo, tá? Ok? Depois para você estar seguindo aí, beleza? E o método da adição, que é um método também muito usado, que consiste em somar membro a membro as equações, tá? Para haver o cancelamento de uma delas. Se houver um cancelamento imediato, como nesse sisteminha que você está vendo aqui, então a gente chama de método da adição, e repare que eu vou imediatamente já somar membro a membro as equações e vai haver o cancelamento da variável y. Então, nós vamos ter que x mais x é igual a 2x e 25 mais 11, que é 36. Então, 2x igual a 36, encontrando x igual a 18. Como a gente falou no método da substituição, pega esse valor de x e joga em qualquer uma das equações para determinar o valor de y, ok? Então, a solução agora, quando é uma equação só, a solução, né, é um valor apenas. Quando você tem um sisteminha, é um par ordenado, né? Então, a solução para o nosso sisteminha é o par ordenado xy, ok? E é esse par ordenado que nós podemos jogar num plano cartesiano, evidentemente para montar os gráficos das funções, como nós vamos ver depois, ok? Até a próxima!